Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o perispírito. Se Deus quiser, vamos conseguir terminar hoje para seguir em diante. Na semana passada nós conversamos sobre o corpo etérico, né? Que é esse envoltório energético que está em torno do nosso corpo físico, que conecta o nosso corpo físico ao nosso corpo astral, dando assim a capacidade do nosso corpo físico de refletir, de emular as características que estão presentes e estão escritas no nosso corpo mental, as características que nós trazemos pré-programadas para a nossa reencarnação. Mas antes de chegar no corpo mental, nós temos o corpo astral, que vai ser a forma de representação do espírito no plano astral, que seria o plano de habitação onde os espíritos habitam, os espíritos de média para baixa grandeza, certo? Então, dá-se o nome de corpo astral ao invólucro espiritual mais próximo à matéria, tanto que facilmente pode ser visto pelos clarividentes. Então, toda vez que existe o fenômeno da clarividência, vai ser o corpo astral que esse indivíduo vai estar vendo. Até porque o corpo mental, que seria o próximo corpo na escala do setenário, né, que nós estamos abordando, e para o pessoal que chegou agora, a gente disponibiliza esse material na internet, se vocês quiserem estudar dar uma olhada no que já foi dado, e também a gente grava, como vocês estão vendo. Então, tudo isso está no YouTube, no YouTube. Então, o corpo mental ele não vai ter o formato humanoide. A partir do corpo astral já se perde essa característica que o corpo físico tem, que é um corpo simétrico, com braços, pernas, cabeça e tudo mais. Já o corpo astral ele vai ter um formato mais abstrato. Okay? É um instrumento de manifestação no plano astral, como já foi dito, tem a mesma forma e aparência do corpo físico, possui os mesmos órgãos que o corpo físico, certo? Para aquelas pessoas que já leram André Luiz, tem sempre aquela história das sopas que André Luiz toma quando está em nosso lar. E se tem esse conceito no meio espírita de que espírito não tem órgão, espírito não tem nada dentro do perispírito, é energia. Mas como é que André Luiz está tomando sopa se ele não tem órgãos? Certo? Ele está ingerindo aquilo pela boca, aquilo está automaticamente se desfazendo. Para onde está indo aquele líquido que ele está ingerindo? Ele não poderia estar... Fico ceguinho sem ele. Peraí, deixa eu botar de volta, que senão eu fico gago também, mais ainda. Como é que ele poderia estar ingerindo alguma coisa que é uma faculdade física, certo? Absorção, se ele não tivesse um sistema digestivo para lidar com aquilo, certo? Como é que certos espíritos que estão no umbral se sentem afogando se eles não precisam de ar, certo? Ar é um péssimo exemplo, porque de fato eles não precisam, mas a mente vai materializar aquela necessidade e logo a sensação da asfixia vai se dar. E aquela dor vai ser real em um pulmão. Então, como é que aquela dor não poderia estar existindo se não tem aonde ela está se efetuando? Então, o corpo astral vai ter, sim, os órgãos que o corpo tem, refletindo as características desse corpo. Como eu falei no primeiro estudo sobre os 7 corpos, se aquela pessoa que fuma ou aquela pessoa que usa drogas pesadas vai danificar o corpo físico e aquela informação vai ser transferida através do duplo etérico para esse mesmo órgão do corpo astral, ok? Então, usando o cigarro como exemplo,
se é um fumante pesado e danifica a estrutura pulmonar, o pulmão também do corpo astral vai mostrar danos. Pode se apresentar com a aparência de suas encarnações passadas, certo? Uma das características também do corpo mental, como nós vamos ver mais à frente, é de armazenar informação das nossas diversas vidas, né? O corpo mental superior, ele guarda uma certa quantidade de informação e o corpo búdico vai guardar todo o resto a longo prazo, desde o momento da criação. Então, nós podemos ir buscar essa informação e modificar, de acordo com essa informação, o formato do nosso corpo astral. Então, se eu desencarnar amanhã, eu posso continuar como eu estou agora, Humberto, ou então eu posso ver que na mesma encarnação eu fui um escravo, né, em Minas Gerais e tomar aquele formato, ou então eu tive alguma encarnação na Ásia, eu posso, né, ficar de olhinho puxado. E como eu falei também anteriormente, o pensamento vai exercer forte função nessa modelação, porque o corpo astral ele é bastante modelável, certo? Por ser, apesar de denso, constituído de matéria sutil, ele se faz modelável e suscetível a inclinações da nossa mente, certo? Isso faz com que também essas más inclinações vão surtir um efeito no nosso corpo astral. Então, se nós temos vícios, se nós temos ligações com pensamentos inferiores, ou então, como eu falei aqui, as pessoas transformistas, né, que botam... Oi? Aquela pessoa que faz implante de chifre, que serra os dentes para ficar com mandíbulas. Esse tipo de mentalidade, quando a pessoa desencarna e prossegue para o plano espiritual, essa mentalidade vai influenciar o corpo astral deles para que eles tenham aquela mesma aparência, certo? Isso vai cair dentro da característica de uma degradação perispiritual, porque não é o formato, não é a característica padrão do ser humano. Como o Marcelino falou no Evangelho, nós temos um padrão a ser seguido em cada orbe, em cada mundo. E o padrão aqui da Terra segue determinadas regras, determinadas leis. Tá que nós temos as diversas raças, certo? O Brasil vai ter uma característica, já se você vem aqui para a Austrália, esse pessoal branco, dos olhos azuis, louros. Já na Índia vai ter uma coloração diferente e assim por diante. Mas certas regras básicas vão estar sempre ali. Nenhuma dessas pessoas tem chifre, correto? Nenhuma dessas pessoas vai ter naturalmente dentes com serras, correto? Certo? Então, se você está modelando o seu perispírito, o seu corpo astral para apresentar essas características, isso vai fugir da naturalidade, vai fugir da regra geral estabelecida pela espiritualidade superior. Isso vai muito mais além também, certo? Toda a história que nós temos hoje no folclore, vampiros, zumbis, lobisomens, saci, curupira, esses monstros que Hollywood apresenta tanto pra gente, ou esses folclores, essas coisas todas que se vê em livros, isso tudo partiu de médiums, certo? Que cruzaram com espíritos, seja durante o sono, no final do desdobramento, ou então com a clarividência, e se depararam com espíritos que, através dessa degradação mental, certo? Chegaram num estado tão monstruoso, vamos usar essa palavra, que perdeu-se totalmente a característica humanoide. André Luiz, ele tem um livro chamado O Abismo,
que foi um livro que ele fez junto com o Dante Alighieri, que foi a oportunidade que Dante teve de concluir de forma correta a Divina Comédia. A Divina Comédia foi um projeto da espiritualidade para trazer para a Europa uma visão ampla do que era uma palheta, vai entender, o que era o plano espiritual, certo? Só que Dante, por revoltas íntimas dele, por ter sido exilado da cidade que ele tanto amava, a cidade de Florença, por nunca poder ter consumado o amor que ele tinha por uma determinada pessoa, ele foi tendo que casar com outra que ele não gostava, ele findou poetizando demais a Divina Comédia e transformou o que era para ter sido uma obra para iluminar o mundo, transformou numa obra de ficção. Ele embelezou demais o que deveria ter sido mais puxado para a realidade. Claro que ninguém ia poder dizer que a viagem dele ao inferno era real, porque ele não tinha como provar aquilo. Mas o objetivo era esse. Muita coisa lá dentro ainda está dentro da realidade, tantas outras são interferências dele, como, por exemplo, a pessoa que exilou ele da cidade dele, coincidentemente está lá no inferno, certo? E nesse livro de André Luiz, O Abismo, ele veio e termina o trabalho de forma correta, e lá ele demonstra para a gente diversos espíritos exatamente nesse estado de degradação, certo? Espíritos enraizados e com aparência literalmente de árvores secas, certo? Espíritos... O que mais tem em Abismo? Que na Divina Comédia tem outras coisas, mas o que tem no Abismo? Eu li esse livro tem uns 10 anos já. Tem uns espíritos em forma de peixe, tem uns espíritos em forma de outros animais. E no livro, outro livro de André Luiz, tem espíritos em formato de lobos. É uma mulher que é transformada na frente de André Luiz no formato, numa loba, porque ela matou os filhos quando estava encarnada, e aparentemente isso é uma característica dos lobos. Eu não conheço muito de lobos, não sei dizer. Então isso é uma coisa muito comum na espiritualidade. A mente descontrolada, certo? Uma doença psíquica, causar com que o corpo astral desses indivíduos se deformem para um estado animalesco, certo? Ou então, como André Luiz e outros autores chamam de zoologístico, certo? Vão ter lobos, vão ter outros animais e vão ter aqueles que vão chegar no estado monstruoso, certo? Tudo isso parte do estado de loucura daquele espírito, ok? E como o Marcelo mesmo trouxe e comentou Hitler, certo? Hitler não fez aquilo tudo sozinho, ok? Ele não podia ter feito aquilo tudo sozinho. Ele conseguiu converter muitas pessoas daquela forma de mentalidade e tinha o terreno propício àquilo, pessoas com as mesmas tendências. Então ele não é culpado daquilo tudo, certo? Tinha muita gente que tinha os mesmos interesses. Então aquele nível de maldade vai resultar nesse tipo de degradação. Quando as pessoas desencarnam, vão continuar naquela mesma mentalidade, naquela mesma nível de ruindade, e o resultado vai ser uma degradação perispiritual. Ok? Então, o corpo astral, ele vai ser o veículo, como já foi dito, do espírito no plano astral. E vai ser o que o espírito vai utilizar para se comunicar com o médium, através da evidência e através também da passividade, ou a incorporação. Nós já falamos também que a incorporação é um termo errado, certo? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, dois corpos distintos. Tipo, o meu corpo, o corpo da Isa não podem ocupar o mesmo espaço, certo? Mesmo os corpos espirituais.
Então, o termo incorporação é um termo errado. Vamos agora passar para passividade. E a passividade vai ser executada com o corpo astral. Ele vai conectar a mente dele, através do corpo astral, ao duplo etérico do médium, e o duplo etérico vai estar conectado ao corpo do médium, e assim a passividade vai acontecer. Mas uma coisa interessante acontece em alguns livros, é que o mesmo fenômeno acontece na espiritualidade, de espíritos que dão passividade a outros espíritos. Mas por que isso acontece? Certo? Nós já conversamos que através do processo da evolução, um espírito ele vai pouco a pouco perdendo algum dos corpos que ele tem, certo? Alguns corpos perispirituais. Então está aqui o espírito do Marcelino, ok? Ele trabalhou por 150 anos de espiritualidade, trabalhando para Jesus, e ele conseguiu evoluir a determinado ponto, que é o plano de existência dele, é o plano mental. Então, logo, ele não tem mais necessidade do corpo astral dele, ok? Automaticamente, através da sensibilidade, da densidade dos pensamentos dele, esse corpo astral, ele deixa de existir, ele se dilui e o plano de existência dele se modifica. Mas ele ainda precisa se comunicar com outros espíritos que estão num estado inferior ao que ele alcançou. Espíritos que ainda habitam no plano astral, que ainda estão com seus corpos perispirituais astral. E como é que isso é feito, se estão em planos diferentes? Exatamente o mesmo processo do astral para o físico vai acontecer do mental para o astral, certo? O corpo mental de um espírito é capaz de se aproximar de um corpo astral de uma outra pessoa. Então vamos dizer, o Marcelino chega na Regina, que tem um corpo astral ainda, e ele pode dar passividade, a Regina pode dar passividade para o Marcelino, estando os dois na espiritualidade. Em planos astrais diferentes. O Marcelino está acima. Entendeu? Essa cena que ele está descrevendo está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. É uma cena muito interessante, é um dos livros mais bonitos da série de André Luiz, que basicamente a gente só conhece o Nosso Lar. Mas esse livro, que é o meu favorito, o instrutor espiritual que está trabalhando com André Luiz, o nome dele é Gudo. E eles estão trabalhando numa missão para resgatar determinados espíritos. E um desses espíritos é um comandante de uma cidade espiritual do mal. Mas a mãe dele acha que ele está em condições de ser recuperado. Só que ela está numa esfera superior, muito, muito longe. Então o que ela faz? Para ela se fazer presente, ela simplesmente... Lembra daquela história que nós falamos que o perispírito é formado com as partículas do planeta? Muito bem. Ela, digamos, ele entra num momento de prece, num êxtase, e a aparência dele gradativamente vai mudando e assumindo a aparência dela. Basicamente, ele deixa o corpo perispiritual dele e ela assume esse corpo, e a aparência dele, no caso era Gúbio, passa a transparecer a figura dela, Matilde. Porque ela não vive mais aquela Nosso Lar, ela está num nível muito alto. E é uma das cenas mais bonitas do livro de André Luiz. Então, casa esse exemplo aí perfeitamente. É uma cena muito bonita. Lá em casa tem-se o hábito de ler livros em voz alta, que assim todo mundo pode ler junto. E nessa cena minha mãe chorou até... Vai entender, né? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Tranquilo? Sobre determinadas circunstâncias artificiais ou naturais, pode o corpo astral separar-se do corpo físico, levando com ele todos os outros envoltórios e o próprio espírito. Ou seja, o corpo astral se separa e com ele leva o corpo mental inferior, o corpo mental superior, búdico, ático. Normalmente isso acontece durante o sono, quando o indivíduo perde a consciência e as funções vitais são rebaixadas ao mínimo indispensável às trocas metabólicas. Todo mundo aqui
que tem uma vida física saudável vai conseguir se desdobrar, certo? Durante o sono. E o que acontece durante a noite é que você fica dentro do seu corpo durante algumas horas, certo? Para que a sua mente descanse e depois dessas algumas horas você quando entra em sono profundo, certo? Que chama de REM sleep, o seu perispírito se desdobra do seu corpo, você continua lá dormindo e o seu corpo vai trabalhar ou vai fazer o que sua inclinação te induz a fazer. Muitos sensitivos podem se ausentar do corpo com certa facilidade em transe espontâneo, mas isso ocorre também a pessoas comuns, em circunstâncias patológicas ou especiais, como choque emotivo forte, enfraquecimento por moléstias prolongadas, hemorragias volumosas, choques cirúrgicos e outros estados anômalos. Recentemente, acho que a dona Marcela comentou para vocês da cirurgia que ela fez no Brasil recentemente, e ela falou durante toda a reunião, toda a cirurgia. Ela estava anestesiada, anestesia geral, o cirurgião estava lá trabalhando em cima dela e ela falando, conversando com alguém. Um outro caso disso é o autor Robson Pinheiro, ele narra em um dos livros dele, que ele sofreu um acidente e ficou em coma. Não foi um acidente? Aconteceu alguma coisa com ele, ele ficou em coma durante... Ele ficou em coma durante um tempo e durante esse tempo ele se via em cima do corpo dele, ele ficou desdobrado em cima no telhado, olhando para baixo, vendo o corpo dele. Ele teve que ficar lá durante todo o tempo do coma, porque também era o guia dele queria que ele experimentasse determinadas coisas para o próximo livro que ele ia psicografar, porque o trabalho dele é basicamente esse, ele vivencia coisas bem fortes antes de psicografar um livro, porque assim ele pode ensinar o que ele está escrevendo, não são só palavras. Isso causa muito sofrimento para o pobre coitado, mas é a prova dele. Você falou aí também mas isso pode ocorrer também a pessoas comuns. A Márcia, que não está aqui hoje, eu estava falando com ela sobre projeção mental, né, desdobramento, e ela falou que algumas vezes ela dorme e sai do corpo e vê o corpo dela como se ela estivesse no teto do quarto, vê o corpo dela deitado. Quer dizer, é uma pessoa comum, sem mediunidade. Mediunidade dilatada. Sim. Lisa, você sempre tem alguma experiência de dividir? Não. A Isa não quer dividir nada. É também por isso que pessoas em depressão começam a sofrer determinados fenômenos, certo? Que fala ali choque emotivo forte. A depressão vai cair dentro disso, que se você baixa o seu nível mental, você se torna suscetível a determinados fenômenos dessa natureza. Ok? As pessoas vão a lugares distantes, podem descrevê-los, avaliar seus atos e os alheios, ter sensações físicas, tudo isso no pleno gozo da consciência, graças à ligação com o cérebro físico através do cordão de prata. Antes de falar do cordão de prata, eu lembrei de outro fenômeno, foi o meu bisavô. Quando o meu avô nasceu, meu bisavô era militar, e ele estava no Rio e a minha bisavó no Ceará, ou ao contrário. E no dia que meu avô nasceu, meu avô era espiritualista, ele se desdobrou e foi ficou no quartel lá trabalhando, e desdobrado foi até o hospital onde minha bisavó estava, conheceu o filho recém-nascido, e a minha avó viu ele, ou viu, conversou com ele, tocou nele. Aí quando o médico foi prestes a entrar, o meu avô foi embora, porque só minha avó ia conseguir ver, porque minha bisavó, porque ela também é um grande médium, com muita mediunidade, deveria dizer. E ela ficou espantada, porque ela não tinha entendido o que estava acontecendo, que meu bisavô estava desdobrado, e ela tentou explicar para o médico que ela estava conversando com meu bisavô, e o médico falou, mas ninguém entrou aqui, essa porta estava fechada, não tinha ninguém aqui. E não é, minha avó ficou maluca, fez o médico ligar para o Rio, onde meu avô estava, ou no Ceará, não sei como é que era.
E meu avô tem um telefone e falou, eu estou aqui sim, estou. Mas ele não ia falar para o médico que tinha se desdobrado. Ele sabia o que tinha acontecido, mas não podia falar nada. Ok? Se algum de vocês for capaz de fazer isso com consciência, como diz ali, né, pessoas com mediunidade dilatada, não é uma coisa que com que se deva brincar. Okay? Tem um livro, que agora eu não consigo lembrar qual, que conta no Brasil, um indivíduo se desdobrou e ele conseguia fazer isso com certa facilidade, mas nunca ninguém via ele ou o via, em português. E nesse dia ele se desdobrou e foi entrar num quartel, ou numa delegacia, não lembro bem. E nesse dia ele, não sei porquê, estava visível, certo? E o guarda do quartel deu a voz de alta para ele, mandou ele parar, ele falou, deve estar falando com outra pessoa, e continuou andando. E o guarda disparou contra o indivíduo, que mesmo num estado de desdobramento, com corpo astral, é um impacto, certo? E por ser consciente de que ele foi disparado nele, mas o próprio choque, ele pode gerar danos no seu corpo físico, certo? Lembrando que o corpo astral também tem órgãos. E esse médium foi jogado de volta para o corpo e ele sofreu graves sequelas depois disso, certo? E esse soldado deve ter virado. Não fala muito o que aconteceu com o soldado, esse é um bom ponto, né? Atirou numa pessoa, de repente a pessoa sumiu. Cordão de prata, isso é uma coisa que se ouve falar muito nos livros de André Luiz. E ele vai ser o elo de conexão, o fio USB que vai conectar o seu perispírito ao seu corpo, ok? Os livros de referência que nós temos, que nós estamos usando para esse estudo específico, não falam muito em detalhe sobre o cordão de prata. Eu não tenho nenhum livro que explique muito sobre ele, ou explique nada sobre ele. Minha bibliografia nesse assunto é bem limitada. Então, por isso que vocês vão ver que é um pouco vago, certo? Seja qual for a distância que estiver do corpo, o espírito se mantém ligado por esse cordão, constituído de alguma forma de energia. Eu detesto essa parte desse parágrafo. Mas isso foi tirado de um livro, tá? Todo esse material aqui ele é extraído de vários livros, de 5 livros diferentes, okay? Que é Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Gênese, Espírito e Matéria, do Luiz Gonzaga Pinheiro, Espírito e Matéria, do José Lacerda, e Perispírito e suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro. E Medicina da Alma, do Robson Pinheiro. Um bocado de Pinheiro nesses livros aí. É constituído de alguma forma de energia de alta intensidade. Este fio luminoso e brilhante se liga ao corpo físico através do duplo etérico, no qual se enraiza através da cabeça. É de miríades de conexão filiforme que abrangem toda a estrutura etérica. Teria semelhança a um cabo de alta tensão, se não fosse inconcebivelmente dúctil. Para você ter noção o quanto forte é esse cordão de prata, um livro que eu já falei a respeito aqui antes, Urânia, né, escrito por Camille Flammarion, uma pessoa muito conhecida no meio espírita, contemporâneo de Kardec, narra uma viagem astral que ele faz junto com um espírito que ele veio chamar de Urânia, mas não é o nome real do espírito, certo? Urânia é a deusa da fertilidade egípcia, uma das. E ele chamou de Urânia porque ele tinha uma estátua dessa deusa no escritório dele, certo? E na narrativa, esse espírito se materializa na frente daquela estátua e com o mesmo formato, daí veio o nome. Tem nada a ver com o estudo, mas eu resolvi falar. E ele faz uma viagem astral com esse espírito, onde ele sai de planeta em planeta, observando a vida social de cada desses lugares. Okay? E ele chega a sair dessa galáxia e ir para outras e outras e outras, e ele diz o nome do local onde ele está, e ele dá descrições do local onde ele está. E eu fiz várias pesquisas conforme ele ia saltando, quando ele dava marcadores de mais ou menos onde ele estaria,
e ele passou de capela e foi muito, muito mais além e continuou conectado ao corpo dele, certo? No livro ele narra como se ele tivesse ido com o corpo físico dele, certo? Mas nós sabemos que isso não seria possível até pela velocidade que ele viaja, certo? Que em segundos ele vai de um planeta a outro e se ele tivesse um corpo físico dele, ele seria desintegrado pela velocidade. E mesmo assim, ele indo tão longe, ele continua conectado ao corpo físico dele, através do cordão de prata. E acho que é basicamente isso. Ele vai manter o espírito como dono e diretor do corpo. Existe um livro do Robson Pinheiro que fala que métodos pela espiritualidade inferior foram desenvolvidos para burlar essa lei, certo? E manipular o cordão de prata de outros espíritos com o objetivo de roubar o duplo etérico de médiums. Lembra que eu falei que o duplo etérico ele vai ser uma fonte muito forte de energia, utilizada para obsessões complexas, e a espiritualidade inferior, mais pesada, já está tentando combater essa possessão que nós temos do nosso corpo físico através do cordão de prata. Ok? Como é que eu estou de tempo? Eu tenho 12 minutos. Quando existe alguma enfermidade mental nos espíritos, essa enfermidade vai ser refletida no corpo astral dele, ok? É só o nosso ratinho andando no telhado, né? Que a comunidade aqui tem um hóspede. Então, vamos usar como exemplo aqui um alcoólatra, certo? Ele vai desencarnar por causa de uma cirrose, vai passar para o outro lado da vida, o plano astral, e a mente dele vai causar aquele reflexo no estômago dele, onde a cirrose estava, no plano astral. Como é que nós, quanto médiums, como é que nós podemos ajudar esse indivíduo? Okay? Através dessas ferramentas aqui, como a endioplastia, apometria, o choque anímico, nós podemos trazer esse espírito para uma reunião mediúnica e remodelar esse corpo astral e fazer com que ele recupere a saúde dele. Diversos fatores aí vão entrar em jogo, como o merecimento desse indivíduo, o conhecimento do médium, ok? Diversas condições favoráveis para que aquele indivíduo receba ajuda. Existem várias equipes na espiritualidade responsáveis por vasculhar o plano astral, procurando por pessoas que estão em condições de serem ajudadas, certo? Vários livros, vocês lerem aí, perdão, vão narrar momentos onde a espiritualidade passa fazendo um pente fino na espiritualidade e, infelizmente, deixando algumas pessoas para trás que não têm condições de serem ajudadas e levando tantas outras. Então, eles geralmente vão cuidar dessa questão. Mas é possível que nós, quanto médiuns, ajudemos esse indivíduo que está sofrendo de uma cirrose, seja lá qual for a complicação naquele perispírito. E a ideoplastia vai ser uma ferramenta muito, muito poderosa nesse momento, e a ideoplastia vai ser a inflexão do nosso poder mental em cima das características modeladoras do perispírito. Ou seja, nós vamos usar a nossa força mental, certo? Nosso magnetismo e nosso conhecimento para remodelar o perispírito daquele indivíduo, trazendo ele de volta para um estado de saúde, um estado de mais conforto. Okay? E eu acho que um dos últimos pontos que... é que cada corpo perispiritual que nós temos, ele vai ser responsável por uma função mental nossa, certo? Os corpos mentais, eles vão influenciar nossa capacidade cognitiva, ou seja, nossa capacidade de análise e processamento de dados, e elementos concretos e elementos mais abstratos, mas
O corpo astral, ele vai ser responsável pelo sentimento, certo? Vai ser ele que vai, vai nos dar a capacidade de refletir as emoções do nosso espírito. Ele não é que ele que sinta, ele processa aquela informação, certo? Então, quando meu bebê nascer, que minha esposa está grávida, eu tenho que falar sobre a minha esposa em toda reunião, porque senão ela bate em mim quando chegar em casa. E ela está grávida agora. Quando o bebê nascer e segurar meu bebezinho pela primeira vez, eu vou sentir aquela explosão de emoção. Vai ser o meu corpo astral que vai estar processando aquela gama de sentimentos que o meu espírito essência está sentindo, porque o espírito essência vai ser a fonte de tudo, certo? Ou espírito essência ou corpo átmico, dependendo de qual nomenclatura você esteja usando. Então, o corpo astral, ele vai dar a nós a capacidade de captar ou de processar esses sentimentos. Ok? Alguma pergunta? Não? Bem. Eu tenho ainda. Porque enquanto você estava falando do perispírito, eu lembrei de 2 filmes. Aquele do Robin Williams, Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Não sei se quando ele vai em busca da mulher, né, que se suicidou, um dos primeiros personagens que ele encontra é um rapaz moreno, que ele não sabe quem é. Tá? Ele só vai descobrir lá na frente que é o filho dele, quer dizer, mostra na prática, apesar do filme não ser espiritualista, não ser espírita, que no caso específico, o filho dele mudou a configuração do perispírito dele para uma encarnação qualquer que ele tenha tido no passado. E a filha dele também, ela está como uma moça asiática, quando ele encontra com ela. Então, para você ver que, apesar do filme não ter nada a ver com esse estudo da gente, a gente vê que o perispírito sofre alteração de acordo com a nossa mente. E se a gente for usar também a questão do André Luiz, que eu adorei muito aquele filme, logo que ele é resgatado, ou melhor, que ele está no umbral, ele come lama, ele come mato, porque ele tem sede, ele tem fome, ele tem o câncer ainda no estômago dele, e quando ele está em nosso lar, ele continua com o câncer, mas ele começa a ser tratado energeticamente. E também o psicológico dele. Uma das coisas que mais me impressiona aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem a ver com o nosso dia a dia, é com o nosso psicológico. Quanto o nosso psicológico pode se desequilibrar e causar problemas na nossa vida do dia a dia, mas o pior de tudo, quanto o psicológico pode levar a gente a situações absurdas como essas que a gente viu em nosso lar. Voltando a cena do rapaz moreno, eu até faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu até me lembro que esse rapaz moreno, ele foi o menino que simpatizou muito com esse rapaz moreno. Não era por isso que ele tinha se tornado a forma do rapaz, que era uma pessoa que ele estava não simpatizar, como estava, uma pessoa que ele estava orgulhoso, que ele tinha Confiança. como uma pessoa, um modelo para ele. Acho que foi por aí. E para você ver, você trazendo esse exemplo melhor que eu também não vi o filme há poucos dias, o quanto um espírito pode assumir a aparência de uma outra pessoa, completamente. Quanto mais controle mental ele tem, quanto mais segurança ele tem de si próprio, independente se ele é bom ou se ele é mau, mais ele consegue fazer isso. Alguma pergunta? Foi muito bom, recomendo. É Amor Além da Vida, ou então What Dreams May Come, em inglês. What Dreams May Come. Para concluir, só revisar um pouquinho a questão da evolução, que a gente já falou ainda há pouco, mas só para explicar um pouco mais. Conforme nós vamos evoluindo,
nós vamos deixando para trás corpos que nós não precisamos mais, de acordo com esse trecho aqui extraído, eu acho que isso aqui é do Espírito e Matéria. A forma normal de se perder esse corpo, portanto, é por evolução. Assim como se perde o corpo físico pela morte, perde-se também o astral. Os espíritos que já não o possuem mais, porque muito evoluídos, não podem ser vistos pelos moradores mais grosseiros desse plano. E é por isso que acontece aquele fenômeno de passividade na espiritualidade, ok? Porque os espíritos precisam se comunicar, precisa vir instruções, por exemplo, do mais alto para níveis inferiores, e essa comunicação precisa acontecer de alguma forma, ok? Em síntese, a evolução faz com que nos afastemos cada vez mais de organizações densas próprias da matéria, até abandoná-las por completo. A evolução, por outro lado, pode também nos levar a este corpo, exatamente como se perde o corpo físico em consequência de vícios e paixões. E é exatamente por isso que todos os 3 carrinhos de controle remoto que estão em Marte não vão achar absolutamente nada. Okay? Eles podem achar traços de água, eles acharam traços de micro-organismos recentemente, mas eles não vão achar vida. Marte é populado, extremamente populado, certo? Mas eles já estão num campo de vibração diferente do nosso, ok? Muito tempo atrás saiu uma notícia que eu não sei de onde, para ser honesto, talvez não deveria nem passar para frente, mas ficou bastante difundida no meio espírita na época, de que um equivalente de um macaco em Marte era mais inteligente do que o homem mais inteligente na Terra. Para a gente ter noção do quanto evoluídos eles estão por ali. E o Livro dos Espíritos nos diz que todos os planetas são habitados. E se você buscar bem no seu raciocínio, na razão, nós sabemos que Deus é perfeito. E Ele não faz nada para ficar desperdiçado. Então, por que esses planetas, tendo 9 aqui no nosso sistema, estariam ali, ocupando espaço, ocupando energia, mas para quê? Então, existe sim vida em cada um deles, adaptada para aquele meio ambiente, para aquela campo gravitacional, para aquela atmosfera energética, certo? Até num planeta tão grande quanto Júpiter, que tem aquela gravidade massiva, que a gente não consegue mandar nada lá dentro porque seria esmagado pela gravidade. Existe vida lá? Existe vida lá, certo? Então eu já acredito em espírito, então eu posso acreditar em alienígena. É bom. Porque ficou muito. Já saí acreditando nessas coisas também. Pois porque é o seguinte, né? A gente fica brincando com essa história. A gente teve desculpa, Humberto, teve uma feira espiritualista, sempre tem essa feira espiritualista aqui, no RMA Showground. Nós... Feira espiritualista. Tem de tudo. Yes. Eu já fui nessa feira. Eu fui recentemente pela segunda vez, não, terceira vez, porque lá a gente vê de tudo. De gente que não acredita em espírito, fazendo algum tipo de healing lá, que eu conversei. Já conversei com bruxos, já conversei com médiuns para checar algumas coisas que tem no Livro dos Espíritos, eu fui perguntar para eles. E recentemente eu encontrei um grupo lá que mantém contato com extraterrestre. Olha que legal. Então eles têm que vir aqui na reunião. Não, eu tenho interesse deles. Porque o que importa, às vezes eu tenho medo de dividir meus pensamentos, porque as pessoas pensam que eu não sou. Normal, Normal. É porque é o seguinte, ou você é católico, ou você é protestante, ou você é espírita. E se você sair desse meio, fica complicado, porque as pessoas, os outros começam a achar você de louco. Mas você viu no estudo de hoje, a gente vê o universo e a gente tem que sair dessa concepção que só existe vida na Terra. Meu irmão, Jorge, ele é evangélico. Ele nunca foi nada, era católico, mas evangélico.
Mas o estranho é que ele não acredita em espiritismo, em reencarnação, em nada. Mas você vai na casa dele, ele vai te mostrar uma opção de coisas. Ele está sempre atrás de extraterrestre, ele tem tudo quanto é fundo. E ele já viu, com outros australianos, 2 vezes lá em Rocampo, ele disse que já viu na espacial. Eu vi também, mas agora vocês vão falar que eu sou louca. Eu Mas sei. eu quando era criança. Gente, a Austrália. Mas não aqui, lá no Brasil. Olha, meu pai, no Rio de Janeiro, nos anos 50, qualquer coisa, nunca se tinha ouvido falar de extraterrestre nem nada. 1950, qualquer coisa. E ele tinha uma fábrica de móveis, disse que ele, os trabalhadores dele estavam de tarde, estavam começando a descer o sol, e eles foram lá fora fumar, porque eles fumaram, estavam fumando, olhando para cima, e ele viu um negócio que eles faziam prata, a parte de baixo, só que era cor de chumbo. E fumando, o que é aquilo lá em cima que eles ficaram olhando? Aí chamou todo mundo, ficava olhando, disse que o negócio parava aqui, depois ia para lá, depois subia, depois voltava, assim. Aí meu pai ficava com os outros assim, o que será aquilo? Ah, deve ser um helicóptero, ou deve ser aquilo, pai. E ele ficou vendo aquilo assim, e eles ficaram os 3 vendo. E meu pai ficou, mas que coisa mais estranha, né? E no dia seguinte, em tudo quanto era jornal no Rio, As fotos. estava pessoal escrevendo foto. Daquele tempo, a pessoa não tinha desenhos, 1950 e pouco. Não, eu li recentemente uma reportagem sobre confessidade. No Rio. Ok. Sobre no Rio, tinha uma embarcação da Marinha Brasileira para treinamento de marujos e estava todo mundo no convés. De repente, aparece uma imagem no céu. Só que tinha um fotógrafo dentro do barco. E aí chamaram ele começou a fotografar. Era com chapa, ele só tinha 6 chapas na máquina. Mas em 4 chapas ele conseguiu registrar. E é só você. Eu esqueci o nome do caso que eu vi essa semana. E quando? Recente isso? Não, isso foi algum tempo assim. Naquela época não tinha fotografia, o papai disse que fizeram desenhos, as pessoas em todo o Rio alguém tinha visto isso, então as pessoas desenhando, né, o desenho, primeira página do jornal, como é que eles chamaram? Era um prato, não sei, todo mundo escrevendo com cor de chumbo. Então meu pai dizia que foi uma das primeiras pessoas que viu um disco voador, chamavam disco voador, ou prato voador. E depois meu irmão vivia a mesma coisa que eu estava há 3 anos atrás. Eu pensei 3 vezes quando era menina. Sim, coisas. E é incrível. Isso era a sua família que eu te visitava, né? Pode ser. Porque eles estavam querendo me passar mensagens para eu poder ajudar. Dividir aqui, né? Você tá certo. Até Eu achava que eu era tonta. Você sabe que quando eu viajo, eu saio de Não, noite, eu estou dirigindo e fico olhando para o céu, eu fico esperando que eu tenho que ver um deles aí. Mas eu achei muito impressionante também, porque realmente eles mexem com tudo. Eles têm, eu sei que eu estou trazendo aí, mas eles têm, a tecnologia deles é muito, muito forte. Quando eu tive a presença eu estava na casa de uma amiga minha e eu tive a presença deles em cima da casa, em cima. Eu fiquei impressionada. Eu não acreditei. E eu não era assim, nossa, eu acredito em alienígena. Eu comecei a acreditar depois daquilo, porque foi tudo parou o relógio, gente. Para de olhar ela desse jeito, tá? Parou o relógio, ficou parado o relógio. As coisas não aconteciam. Eu lembro que a gente estava fazendo um trabalho para a escola, eu e a Renata, minha amiga, e ela tem uma irmã mais velha. E acabou que a gente estava usando o microsystem com fita, com a fita passando. Gente, a fita parou, não falava mais nada. E o rádio continuou. Quando a gente colocou para ouvir, era um ET falando. Eu juro por Deus, gente, não sou louca. Olha, eu juro por Deus, era um ET falando sem respirar. Uma mensagem assim absurda. Mandou o pai dela, mandou para a NASA o estudo. Mandou a fita nossa para a NASA, mandou o relato do que aconteceu.
aconteceu. Ó, eu até tô pensando quando você tá tremendo por dentro, só de lembrar. É uma sensação, assim, muito. Aí outra vez eu tava na praia, só vi chegando atrás à noite, né, no morro, mas assim, como se fosse um cometa mesmo. Aí também parou o relógio, mas não vi mais nada depois. E aí uma luz assim, de trás da montanha. E aí lá na minha casa, e no meu apartamento eu vi 3, uma do lado da outra. A Terra ela recebe muita visita de fora, exatamente pelo que o Marcelino falou. Como existe aqui uma população bastante atrasada, nós somos ainda bastante grosseiros, existe um campo de trabalho muito amplo aqui para pessoas que vêm de fora querendo ajudar. Então, é possível que o relato da Regina seja um alienígena, o relato dessa pessoa que quer se manter anônima. É possível? É perfeitamente possível, porque eles vêm para cá para trabalho, certo? Existem vários relatos, desde os primórdios da civilização humana, que Zachary Sindi é o nome do autor, que ele tem 14 livros, que é uma cronologia de história de ufologia, certo? É uma coisa muito rica e ele pega relatos históricos, é muito bacana se vocês quiserem estudar mais sobre isso, ele é o cara a se ler. Mas existem muitos alienígenas aqui, muitos extraterrestres aqui de lugares diferentes que vêm para ajudar. Existem também outros que vêm aqui para coletar material genético da gente, porque eles têm problemas no planeta deles e é um planeta semelhante ao nosso. Então eles vêm para cá coletar material genético para tentar corrigir os problemas que aconteceram lá. Nesse caso, desses espíritos, eles modificaram tanto geneticamente o corpo deles que desandou. E, se eu não me engano, eles não têm mais capacidade de ter sentimentos. Eles geneticamente anularam a capacidade de sentir sentimentos, certo? Se não me engano é isso. E eles vêm para cá para tentar, pegando nosso material genético, tentar reparar o dano no planeta deles. Então tem vários grupos aqui diferentes fazendo vários trabalhos. Eles se mantêm afastados, trabalham com alguns grupos que são receptivos à presença deles, mas geralmente eles se mantêm afastados, por motivos óbvios, né? Então, gente, a gente vai parar por aqui hoje. Nosso tempo passou 5 minutos. Eu vou pincelar rapidamente o corpo astral semana que vem, corpo mental semana que vem, porque isso está se estendendo um pouquinho demais. E se Deus quiser, semana que vem, a gente vai ter o horário normal, eu já vou entrar no próximo assunto. E na semana seguinte, já que isso aqui está bastante denso, muita informação, o que eu quero fazer é parar esse estudo aqui e fazer um outro material, um material mais divertido, um material mais leve, para não ficar essa coisa cansativa o tempo todo. Então, o plano que a gente tem é dar o estudo, 4, 5 fins de semana, e tirar um para fazer um estudo mais leve, mais divertido, para vocês não estarem correndo aqui, certo? Então, alguma pergunta? Fechou? Então, na semana que vem. Ok? Beijão.